Tudo bem, pessoal? Bom dia, 11h30 da manhã, domingão, dia 10 de novembro. Vim aqui na garagem para dar um trato aqui nessa criança. Cheguei aqui, devia ser umas 8h10, 8h15. Vocês não fazem ideia da situação que ele estava. Esse carro foi em Sete Lagoas ontem e chegou muito sujo mesmo. E aí, como provavelmente essa semana eu vou estar apertado, eu aproveitei para vir aqui para tratar disso. Outra coisa, domingo que eu não faço nada, normalmente o meu domingo eu vou na igreja de manhã e à noite, mas pensa num tédio que toma conta de mim no final da tarde. Então, quando eu tenho alguma coisa para fazer no domingo, o espírito parece que é até renovado. Inclusive, quando eu trabalhava no urbano, eu preferia folgar os sábados e trabalhar no domingo, porque eu não sei vocês, mas domingo é um sentimento de inutilidade que toma conta de mim. E aí choveu ontem aqui em Nova Lima o dia inteirinho e hoje olha como é que o tempo tá. Aí eu aproveitei para poder vir aqui tratar dessa criança. Aí eu vou posicionar aqui no suporte aqui, enquanto eu passo um pretinho ali, a gente vai trocando uma ideia. Vamos ver se vai ficar quietinho. Acho que vai. Bora lá então comigo, passar um pretinho. Pessoal, eu queria trocar uma ideia com vocês nesse vídeo aqui, propor uma reflexão, porque a gente passa algumas coisas nesse segmento de turismo. Inclusive o Cláudio estava aqui até agora há pouco, eu tinha até falado que eu não ia passar pretinho, mas aí o pneu secou rápido aqui, eu falei, vamos matar esse assunto de uma vez. Eu tenho uma expectativa de ter um serviço amanhã, mas se ele não concretizar, tem viagem quinta-feira, e aí qualquer coisa eu só retoco o pretinho depois. A roda aqui não está da forma que eu gostaria não, mas diante do cenário que ela chegou, está excelente. Roda, pessoal, inclusive é bem complicado de limpar, principalmente se ela estiver quente, igual eu espero buscar o G7 amanhã. Se eu buscá-lo amanhã, eu vou só limpar por dentro, mas a limpeza externa talvez eu até faça, mas as rodas eu deixo para o dia seguinte, quando elas estiverem secas, porque roda de alumínio, você lava com ela quente, seca o sabão, ela fica toda manchada e é muito ruim. Mas vamos lá, eu estava até conversando com o Cláudio aqui, eu passei uma situação aí recentemente, de uma pessoa que veio aqui na garagem para conhecer os ônibus e tratar algumas viagens comigo. E dessa forma foi. Pediu algumas agendas e tal, e me pressionando, segura o carro para mim, eu preciso. E uma das agendas era para sair ontem de noite, dia 9, ir para um parque aquático aí. E aí reservei o carro, aí passado alguns dias, eu a procurei e falei com ela, e aí, nós vamos sair com a viagem? Eu preciso de um sinal aqui para segurar a data. Aí ela me respondeu da seguinte maneira, falou, mas se eu não conseguir, eu te pago o sinal. E se eu não conseguir sair com a viagem, como é que a gente faz? Aí aquilo ali já ligou um alerta. Aí como ela tinha pedido uma outra data para o final do mês, eu pensei, eu vou dar um jeito de amarrar aqui as duas situações. Aí eu fiz a seguinte proposta para ela, vamos fazer o seguinte, você me paga o sinal, se a viagem não sair, porque ela argumentou comigo que estava um período chuvoso, que estava difícil de trabalhar a viagem, eu falei com ela, se a viagem for cancelada, a gente utiliza esse sinal para a viagem do final do mês. Aí ela concordou, fez um sinal para mim lá, pagou o valor. Falei, tá ok. Aí quando foi essa semana agora, que acabou ontem no caso, né? Ela me procurou falando comigo que ela não conseguiu passageiro para nenhuma das duas viagens. E se eu devolveria para ela o dinheiro. Aí eu fui trocar uma ideia com uma outra pessoa que trabalha com ônibus para perguntar a respeito. Aí ele foi e me falou, já me procurou várias vezes, já cancelou várias viagens comigo, é uma pessoa que é problemática. E assim eu acho que tem uma situação que eu até vacilei. Porque quando ela veio aqui na garagem, inclusive eu a conheci ela fazendo serviço com esse chegado meu. Aí eu perguntei para ela, mas e o fulano lá? Não, eu pedi para ele essas datas aí, ele não tem disponibilidade nessas datas, por isso que eu estou te procurando. Aí eu falei, sendo assim, aí tratei tudo com ela. Aí ela veio pedir a devolução do dinheiro, do sinal, porque ela não tinha conseguido passageiro para as duas viagens. E aí eu conversando com ele, ele me falou, não, ela é problemática, já cancelou várias viagens comigo,
me relatou situação que ele estava atendendo um determinado cliente e essa pessoa colocou o passageiro dela na viagem e o passageiro dela deu problema, enfim, parece que o contexto dela lá é de problema. Aí eu falei, não, nesse caso eu vou devolver o dinheiro para eu me livrar de aborrecimento. Aí ele falou, é o melhor que você faz. E aí eu a procurei e falei com ela, falei, olha, eu vou te devolver o dinheiro, mas eu não trabalho dessa forma. Eu vou te pedir para uma outra ocasião que você precisar de ônibus, você lembrar de outra pessoa, que eu não pretendo trabalhar com você. E aí eu já falei aqui em vídeo, inclusive eu estava dando uma olhada ontem aqui no canal, e eu já falei desse assunto aqui no canal, sobre a importância de ter contrato. E eu não tinha contrato assinado com ela. Em minha defesa, que eu acho que não justifica, eu tenho um pensamento, pessoal, um objetivo de ter meu trabalho reconhecido aqui na minha região. Quando as pessoas daqui da minha região, Nova Lima, cidades aqui no entorno, contratarem ônibus, elas lembrarem de mim. E aí eu acabo algumas coisas que eu poderia ser mais rigoroso, deixando um pouco de lado quando é gente daqui da região, porque eu fico pensando que é uma forma que eu tenho de cativar aquela pessoa. Mas a realidade, pessoal, que infelizmente eu deixo de ser profissional. Se a pessoa não é profissional, quem que fica no prejuízo? Eu que fico no prejuízo. Então, assim, ó, se fosse uma pessoa que levasse a sério os compromissos, que fosse comprometida no sentido profissional, não teria nenhum problema não ter feito o contrato. Mas isso aí só reforça a necessidade, independente do que você pensa, de quem é a pessoa que você vai atender. Principalmente, pessoal, se for cliente novo, se for a primeira vez que você for atender a pessoa, contrato, coloca tudo no papel para você se resguardar. Porque se eu tivesse o contrato, eu poderia ter batido o pé e falar que eu não devolveria o dinheiro. Se bem que eu vi num grupo de turismo, um pessoal relatando que mesmo tendo o contrato falando que o sinal não é devolvido em caso de desistência, dentro de um determinado período, que está tendo uma margem jurídica aí para a pessoa processar e requerendo indenização porque não teve a devolução. Porque assim, ó, o sinal a gente até devolve desde que o cancelamento seja em tempo hábil, por exemplo, para eu arrumar outra viagem, para substituir aquele agendamento ali que não vai seguir. Mas de qualquer forma, o contrato é uma garantia que você, de certa forma, tem aí para se livrar de um problema maior. Então, assim, cara, acontece algumas coisas no nosso meio que são bem chatas, Vocês querem ver um outro exemplo? E aí é o segundo ponto aqui que eu quero tratar com vocês. Pense uma coisa aqui comigo. Tá chegando aí final da Sul-Americana e da Libertadores. Então, um movimento grande aqui na nossa região de ônibus que vão para esses dois jogos, Paraguai e Argentina. São viagens mais longas, são viagens que naturalmente paga melhor. Aí imagina você se o cara fez um compromisso aí para uma Aparecida, para um Cabo Frio, que são viagens boas, mas não se compara com uma viagem dessa aí, de uma quilometragem maior. E aí, o que que faz? Mantém o compromisso que havia sido assumido anteriormente, ou arruma um carro para atender esse cliente e vai atender a viagem que é mais rentável? Porque a gente vai abrir margem aqui para um debate aqui bem complicado, e o meu intuito não é gerar polêmica, mas é propor aqui uma reflexão. Porque eu acredito que a grande maioria, a primeira coisa que vai pensar, falou, não, fez um compromisso, tem que manter aquele ali, não pode voltar atrás não. Só que pensa comigo uma coisa aqui, se coloque no lugar da outra pessoa, e eu estou falando nos dois sentidos. Imagina você é uma agência de viagem, você é um contratante, você está com um Paradiso contratado, aí de repente aumentou o número de clientes, você vai deixar de vender aquelas passagens a mais, ou você vai cancelar o ônibus lá e ir num dele? Porque o que eu vejo com frequência, é a pessoa procurar o dono do ônibus e falar, olha, aumentou meu número de passageiros, eu não vou poder seguir viagem com você. E aí, da mesma forma, é o dono do ônibus.
Vocês estão percebendo como que é um negócio bem delicado, bem complicado mesmo eu acredito que não tem aqui uma resposta certa, um ponto de vista certo. O que eu acho é que deve haver uma compreensão das duas partes. Porque assim, ó, quem é o contratante? Por exemplo, a pessoa fechou a viagem comigo e aí surgiu uma situação aqui para o sul do país, aí para o Paraguai, para a Argentina. Aí eu vou procurar o que eu faço quando acontece. Eu procuro o meu cliente e falo, olha, eu estou com uma situação aqui assim, 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 eu posso providenciar outro ônibus para te atender? Vou mandar um ônibus de mesma característica para que você não fique no prejuízo. A pessoa falando comigo que aceita, que não tem problema, como já aconteceu, eu mando outro ônibus. E aí eu procuro o dono do outro ônibus, eu pergunto para ele, quanto que você me cobra para fazer tal viagem? Aí ele me fala, se for um valor acima do meu, eu pago a diferença do meu bolso. Se for um valor abaixo, aí eu já sou sincero com ele e falo, não, eu fechei a viagem por tanto, esse é o valor que eu fechei. Aí beleza. Mas assim, eu não falo de cara o valor que eu paguei para não condicionar o cara ali a de repente ele vai me cobrar abaixo e eu vou ficar com a diferença. Não faço isso. Com sinceridade, não estou nem fazendo média com vocês. Quem me conhece aqui sabe disso. Alguns até me perguntam, por quanto que você fechou? Eu fechei por tanto, mas eu quero que você tenha liberdade, porque se você for cobrar um valor diferente disso, a diferença, a responsabilidade é minha. E aí eu mesmo do bolso nosso, já deposito o sinal para a pessoa, falo, olha, tá aí o sinal, a responsabilidade é minha, o compromisso é meu. E aí funciona dessa forma, pelo menos comigo eu ajo dessa forma. Mas quando já aconteceu aqui de agência fechar a viagem comigo e me procurar, falar, ô Caio, a gente continuou vendendo os pacotes aqui, o número de passageiros aumentou e a gente vai seguir viagem num DD. E aí eu caio da viagem. Já tem uma situação muito específica, muito única de uma cliente nossa aqui, que ela continuou vendendo, ela tinha 60 passageiros, ao invés dela ir em um DD e me tirar da viagem, ela foi comigo com os 2 ônibus, mesmo ela pagando num DD abaixo do que ela me pagou em 2 ônibus. Mas esse é um caso extremamente atípico. E aí, naturalmente, que com ela eu tenho um trato diferenciado também. Com ela eu não tenho como falar, vou mandar outro ônibus porque apareceu uma situação aqui de uma outra viagem. Não tem como. Com ela eu não tenho como fazer isso. Mas assim, ó, quando é cliente que é a primeira vez que trabalha com a gente, sim, por prudência, faça contrato, tenha tudo bem amarrado para você evitar aborrecimento. Vocês querem ver um exemplo? Aconteceu uma situação aqui, da gente ter uma viagem fechada e me procuraram para um outro compromisso que era melhor. Aí eu perguntei para a mulher, falei, olha, eu posso mandar outro ônibus? Ela falou, pode. E eu estava fechado com ela o LD. Falei, você quer que manda que tipo de ônibus? Porque até se ela quisesse um DD, eu ia correr atrás para atender ali a necessidade dela. E ela falou comigo que queria um LD. E eu arrumei um exatamente igual esse nosso. E aí, como ela não tinha me pago o sinal, não estava acertado comigo ainda, eu passei o contato direto lá para o dono do outro ônibus. E ela tratou lá com ele lá. Para grande surpresa minha, na véspera da viagem, ela procurou o cara e falou que não ia seguir viagem, que tinha tido um imprevisto e que não ia seguir. Cara, é um trem muito delicado, mas eu fiquei pensando assim, caramba, imagine se eu tivesse cancelado, rejeitado a outra procura de serviço que eu tive para manter o compromisso com ela. Eu ia estar numa situação muito delicada agora que eu ia ficar sem trabalhar. Então assim, ó, eu estou relatando isso daqui para vocês verem como que é complexo essa nossa área de atuação. Porque às vezes você trabalha de uma forma, mas a pessoa não é naquela política ali necessária. Vamos mudar aqui para eu passar o pretinho ali do outro lado. Vamos para cá agora. Sem balançar. Vamos ver se aqui vocês vão conseguir me ver. Eu acho que sim, né?
Deixa eu posicionar ele aqui um pouquinho mais para trás, que eu acredito que vai dar para a gente continuar esse bate-papo. Tá aí. Então, eu estou relatando essa situação e mais uma vez vou falar para vocês. Eu não espero aqui a gente ter uma resposta certa. É só para vocês verem como que tem muitas variáveis nesse nosso mercado, como acaba sendo um negócio bem delicado. Um outro exemplo, uma pessoa me procurou e me pediu orçamento para ir para Cabo Frio. A viagem sairia na sexta e retorno no domingo. Aí eu dei ela o preço, aí ela falou assim comigo: nossa, mas você cobra esse valor sendo uma viagem de final de semana? Que o que ela quis dizer, não é feriado, não vai ficar lá mais dias. Aí eu falei: sim, até porque, pessoal, para Cabo Frio, tá uma situação complicada, porque pedágio na 040 aumentou muito. Então, para nós que somos aqui da região de Belo Horizonte, você fazer uma viagem para Cabo Frio num ônibus desse 6x2, nada, você vai gastar aí próximo de R$ 800 de pedágio. E lá, já chegando em Cabo Frio, tem uma praça de pedágio, que ela é uma situação atípica, que final de semana e feriado, ela dobra de valor. O preço normal, se eu não estiver enganado, é R$ 28 por eixo. Então aí a gente está falando que nesse carro aqui eu vou gastar, como é que é aqui? R$ 84, mas se for final de semana ou feriado, esse valor dobra. Então a gente está falando aí de R$ 56 por eixo. Então numa brincadeira dessa aí, numa viagem de final de semana, você vai morrer quase R$ 200 só nessa praça de pedágio. E aí, quando ela falou assim: mas final de semana? Ué. Aí ela falou: não, mas é porque eu cobrei no meu pacote só isso. Aí eu fiquei pensando assim: cara, mas eu tenho culpa se ela tá vendendo pacote de viagem barato? Então, assim, uma coisa que eu vejo muito dono de ônibus reclamando é que os contratantes pagam caro na hospedagem, pagam caro aí na casa, vende os pacotes baratos porque quer vender. Tem muita gente nesse ramo aí também, é um ramo muito concorrido. Então a pessoa paga caro na casa, vende o pacote barato, e onde que ela quer tirar o lucro dela? No valor do ônibus. Aí, cara, essa é a grande guerra aí que eu observo que acontece no segmento do turismo. Porque assim, ó, o pessoal paga caro. Uma coisa que tem um colega que fala comigo, fala: o pessoal paga a viagem lá, normalmente paga caro a viagem, chega na praia, vai beber, vai curtir aquele trem todo e quer que o desconto saia no ônibus. Então, cara, é uma guerra, cara. É uma guerra. Eu, sinceramente, se você for pensar bem, essa área de turismo é um negócio bem delicado mesmo. Tem que pensar duas vezes antes de entrar. Não vou falar antes de entrar, porque senão fica parecendo que eu estou aqui desestimulando vocês, e não é esse o meu objetivo. Mas assim, é um segmento que você tem que procurar selecionar bem o seu público. Igual eu falei para vocês, eu tenho como meta, como objetivo, ser lembrado aqui na minha região, ser referência, sabe? Mas às vezes as pessoas preferem, é aquele ditado, né, que santo de casa não faz milagre. Às vezes a pessoa prefere buscar um ônibus fora, paga caro, não questiona valor, mas quando é alguém aqui da cidade, aí já pensa: mas ele está ganhando muito em cima de mim e tal. A pessoa preocupa mais com o que eu estou ganhando do que com o nível de serviço que eu estou oferecendo. Então, não é nem em tom de desabafo isso não, tá? É só, igual eu falei no início do vídeo, a minha proposta aqui é que a gente faça uma reflexão. Então, é igual aí agora, aí, ó, eu falei para vocês, os jogos na Argentina e no Paraguai. Se o cara tem uma viagem fechada com o contratante e apareceu essa oportunidade de ir para fora, o contratante, principalmente se for um parceiro, entender, e o cara se dispuser a mandar um ônibus de mesma característica ou superior, sem alterar no valor, não é justo? Não seria uma situação aqui
tranquila? Ou vocês acham que não? Por exemplo, eu tenho aqui um serviço fechado com o meu G7. Aí eu vou mandar um outro carro de mesma característica ou um carro de uma característica superior. É justo? O que vocês pensam a respeito disso? Fala comigo aí nos comentários. Ou se vocês pensam diferente, fala, não, o compromisso tem que ser mantido, não tem margem para negociação. Eu gostaria que vocês me falassem aí o que vocês pensam a esse respeito. Eu acho que é um assunto talvez bem controverso, talvez gere alguma polêmica aí, mas eu gostaria que vocês se colocassem aí no lugar dos dois lados, tanto do dono do ônibus quanto do contratante. Porque tem essa situação também, às vezes o contratante vai aceitar num primeiro momento, mas nunca mais chama aquele dono de ônibus ali, que ele vai ficar nessa insegurança. Ah, não, mas se aparecer uma viagem melhor, ele vai me mandar outro ônibus e não vai me atender. E aí, por causa de uma viagem, igual a gente está falando aqui desse motivo específico, que são os jogos aí, o cara vai perder um cliente ali que de repente ele pode ter aí diversas viagens ao longo do ano. É bem delicado, igual eu tô falando para vocês, é um assunto bem controverso mesmo. Eu acho que vale aí uma boa reflexão e uma troca de ideia a esse respeito. A propósito, pessoal, já me perguntaram aí de novo aí sobre que está esperando eu fazer vídeo sobre o produto que eu vou aplicar nos vidros. Não chegou ainda, e eu citei aí no vídeo anterior as indicações que me mandaram, e eu esqueci de falar do Eduardo da Araújo Turismo, lá de São Gotardo. O Eduardo me chamou no WhatsApp, a gente conversou um tempão, ele me deu várias dicas aí. Muito obrigado, tá, Eduardo? Eu esqueci mesmo de citar você aí, você me perdoa, foi falha da minha parte. Parece que tá com vazamento de ar aqui nessa válvula aqui. É um negócio aqui para ficar atento também. Então, assim, ó, pessoal, contrato, tá? Contrato, principalmente. Se for uma pessoa que já trabalha com você, você tem uma margem aí de segurança, para não ter estresse, não ter aborrecimento. Mas se for cliente novo, que é a primeira vez que vai trabalhar com você, contrato. Deixa tudo bem claro, bem estabelecido no contrato. Manda para a pessoa, fala, lê, vê se você tem alguma observação a fazer, se tem alguma coisa para mudar, para ficar tudo muito bem claro, muito bem explícito, para não ter margem para reclamação posterior. Não ter margem aí para você ter um aborrecimento e aí de repente até situação de justiça, porque quando chega nesse ponto aí de processo, cara, aí que o trem já desandou mesmo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham curtido. Uma proposta diferente também, o pessoal falou que gostou de ver nesse formato, de eu ir trabalhando aqui, conversando com vocês, enquanto vocês vão me acompanhando. Fala comigo aí nos comentários o que vocês pensam a respeito. Você que ainda não é inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva, acione o sininho das notificações, curta, compartilhe. Nos comentários a gente está sempre trocando ideias, como eu sempre falo com vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.